Chat, sou a Flávia Mai, estudante do terceiro ano da Escola Estadual de Ensino Médio Rondônia. Hoje estou em frente do Museu João Motkoski, que escolhi como local para minha reportagem. A colonização de Áurea teve início em 1910 com a chegada de uma leva de imigrantes poloneses. A necessidade de se criar um local para guardar a história dessa imigração, objetos de cultura em si, iniciou na década de 1980, onde os primeiros objetos religiosos mais antigos foram abrigados numa salinha na torre da igreja matriz Nossa Senhora do Monte Claro. Depois, com o apoio da Braspol, foi então sediado neste prédio. O museu é muito procurado para a realização de pesquisas sobre a imigração e a cultura polonesa, inclusive pessoas de outros estados e países. Minha reportagem será em homenagem à cultura polonesa. Vou contar um pouco da história e mostrar o acervo que este museu possui. O Museu João Motkoski foi inaugurado em 15 de agosto de 1990, com a exposição de objetos que foram coletados pelos moradores de Áurea. O prédio é o mais antigo da cidade, construído em 1951. O curioso é que o prédio já foi subprefeitura de Gaurama, casa de detenção, sede dos Correios e sede do Banco do Brasil. O museu é dividido em 7 salas, com mais de 2.000 objetos ligados principalmente pela cultura polonesa. Agora apresento o professor Artemio Motkoski, que é professor de língua polonesa e é ele quem cuida do museu. Professor, conte agora a origem do nome do museu. A origem, a gente pensou em organizar um museu em Áurea, que foi feita uma exposição nos 75 anos de paróquia. A gente tinha juntado bastante material. Aí, na época, estava o padre Paulo Molewski e a gente pensou em pegar e organizar um museu desses objetos. Aí a gente veio falar com o prefeito, na época, Alberto Misolo, e daí foi organizado um museu, mas depois precisou cadastrar no sistema de museu do Brasil e daí tem que escolher um nome. E o nome foi feito um levantamento em Áurea daquela pessoa que mais ajudou a comunidade. Como o João, ele veio em 1889 para o Brasil e ele aqui em Áurea trabalhou muito. Ele emprestou sua casa para trazer as primeiras irmãs da Polônia, as primeiras 4 irmãs. Depois ele selou toda a madeira para a serraria dele, para construir a primeira casa das irmãs e depois da igreja. E também ele era catequista, organizava a igreja, limpava, e também ele tinha um pequeno grupo de cantos, um coral de cantos. Então foi uma pessoa que ajudou muito na comunidade, por isso foi feito um levantamento e foi colocado o nome do Museu de João Motkoski. Agora convido o professor Artemio para que conte e mostre alguns objetos mais importantes. Então, ali a sala do João, como eu expliquei antes, aqui o João, quando veio para a Áurea, não existia moinhos, que era uma necessidade para os nossos agricultores que moravam por ali. Então o João construiu um moinho, tinha o soque de derramado e uma serraria. Era muito importante para a população de Áurea. E ali nós temos também, todos os objetos são da família, alguns objetos são do João e da família. E tem um livro ali, que foi trazido da Polônia pelo João Motkoski em 1889 para o Brasil. É um livro de cantos que tem aproximadamente uns 150 anos. E tem outros objetos que são também da família, como por exemplo esses livros onde eu estudei também no 2º ano e no 5º, admissão ao ginásio. E também havia alguns objetos, principalmente a caneta que eu ocupei quando era criança, uma caneta tinteiro de pena, onde a gente mergulhava a pena na tinta e depois escrevia. Professora Artemio, agora conte para nós sobre os objetos que estão expostos nesta sala. Bem, nesta sala nós temos objetos diversos, são objetos da agricultura, objetos de marcenaria, onde na época o pessoal fazia as coisas para si. Daí eles usavam vários objetos, várias ferramentas para poder fazer as suas coisas. E também nós temos
ali um serrote, onde com esse maior a gente fazia as tábuas a braço, a gente montava uma serraria manual, onde se fazia as tábuas a braço. E essa ali era para cortar lenha. E essas tabuinhas ali que nós podemos ver, na época eram lascadas e todas as casas eram cobertas com esse tipo de tabuinhas. Depois, com o tempo, veio a telha de barro, onde foi substituída pelas tabuinhas. E nós temos também ali aquele baú ali embaixo, que foi trazido pelos imigrantes poloneses em 1911 para a Áustria, onde eles traziam suas coisas da Polônia para o Brasil. Temos também o tear, onde eles faziam a sua própria linha e faziam seu próprio tecido para confeccionar as suas roupas. É mais ou menos isso ali, na sala que nós temos dos objetos ali. São diversificados da agricultura e também de marcenaria, ou carpintaria, pode ser também. E esse instrumento para que serve? Isso a gente fazia, desfiava lã e fazia linha, o barbante, tanto de lã ou também de linhaça, onde com aquele objeto você desfiava a linhaça, se fervia na água quente e desfiava e depois fazia a linha, onde a linha era depois colocada nos carretéis e dali ia potear, onde se fazia o tecido. Nesse acervo, a gente pode ver a evolução da moeda brasileira. Curiosa sobre esse objeto e queria que você contasse sobre ele. Esse objeto é um autoclave que era do Hospital de Áurea, na verdade do segundo Hospital de Áurea, Menino Jesus, onde dentro desse objeto ali eram esterilizadas as ferramentas hospitalares ali do nosso Hospital de Áurea. Era tudo esterilizado com água fervida na base do gás. Agora eu vou mostrar para vocês a sala de utensílios domésticos. Saber para que serve, para que foi feito esse elefante? Elefante é um bingo, gente. Isso aqui é um bingo usado. Daí girava aqui, daí parava, a bolinha caía, o que caía o bingo ali saía por aqui embaixo ali, ó. É um elefante muito interessante, né? É um bingo. Ah, legal. É? Aqui é a sala onde tem vários relógios, televisores, rádios.
objeto, mas essa sala é das comunicações, tudo de comunicações está nessa sala. Esse objeto ali, na época não existia mimeógrafo, não existia impressora, não existia, não havia outros meios para fazer cópia de documentos, daí você fazia cópia de documentos com essa prensa ali. Você escrevia à mão, a máquina, era numa matriz especial, depois você colocava ali embaixo, em cima de uma folha de ofício, e daí prensava, e onde saía a cópia do escrito dos documentos que você precisava daí. Era muito trabalhoso, mas era uma única maneira que tinha para fazer cópia de documentos daí. Aqui a gente tem a biblioteca, o histórico fotográfico. Agora eu vou mostrar para vocês onde era a sala de detenção. Aqui então era a sala dos detentos. Professor, gostaria que você explicasse sobre essa réplica da igrejinha. Essa réplica ali da segunda igreja de Áurea, que foi construída de madeira. Essa réplica foi feita por um senhor ali, onde ele foi preso, e por 2 anos na prisão, daí ele fez na prisão isso ali. Ele farquejou todos esses palitos ali com canivete, e daí ele construiu essa réplica. Ali nós não temos prego, não tem cola, não tem nada, é tudo encaixado, tudo na base de encaixe ali, ó. Até eu tentei esses tempos restaurar algumas partes quebradas, não consegui, porque eu não consigo encaixar as pecinhas de madeira que está sendo encaixado ali. É tudo encaixado, tudo de madeira, não tem cola, não tem prego, não tem nada. Muito bonito. Achei interessante esses livros. Conta a história deles. Esses livros ali são o missal, onde uma vez se rezava a missa em latim, antes da renovação do Vaticano II, que foi na década de 60. Daí os padres rezavam missa em latim e a gente rezava as suas orações, porque a gente não entendia o latim, onde o padre era virado para o altar de costas para a Assembleia. Depois da renovação do Vaticano II, a missa começou a ser rezada em português ou cada um na sua língua, mas antes era rezado em latim, isso aqui era os missais. E isso ali é uma Bíblia em polonês que foi trazida pelos imigrantes poloneses para o Brasil, quando eles vinham para cá. Por ter muito orgulho de ser descendente polonesa, eu fiz um projeto para homenageá-los. Agora agradeço ao professor por ter colaborado. Bardzo dziękuję. Mas eu também agradeço a vocês que têm interesse de vir ali e fazer os trabalhos. São vários estudantes universitários que vêm todos os anos para fazer seus TCC, as suas monografias, e também como historiadores e pesquisadores. Nada adiantaria a gente ter um museu aí, um acervo, um histórico fotográfico, também a biblioteca, se não tivesse alguém que viesse ali para fazer os trabalhos, suas pesquisas em cima dos nossos objetos do museu ali. Eu agradeço muito para você também. Muito obrigado.